Olá, meus queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a doce e inefável a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Valci, você está no meu canal e nós queremos trazer para você nessa hora o momento da EBD, Escola Bíblica Dominical, que é sempre realizada aos domingos, pela manhã, e nós queremos trazer nessa oportunidade a lição de número 6, e com a graça do nosso Senhor, já estamos aí praticamente na metade da nossa lição que trimestral, são 13 lições, e com a graça do Senhor nós já estamos chegando aí à 6ª lição, que será realizado no próximo dia 10 de novembro. E nós queremos louvar a Deus porque o Senhor é aquele que tem colocado nos nossos corações o desejo de compartilhar acerca da palavra do Deus Todo-Poderoso. Já chegamos na promessa de cura divina. Que maravilha! Essa lição tem um tema chamativo, porque nos dias em que precede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós percebemos o cumprimento também de uma das profecias do nosso Senhor e nosso Mestre Jesus, o qual diria que nos últimos dias pestes, além dos sinais nos céus e na terra e os elementos naturais, assim também as enfermidades, as doenças do qual Jesus cognominou de pestes sobreviriam sobre esses dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias, por isso tantas doenças e enfermidades, tanta na área material como também na área espiritual. As enfermidades chamadas psicossomáticas ou psicossomáticas, doenças essas e enfermidades que são nas regiões espirituais ou emocionais, como queiram classificar. Por isso essa lição é de suma importância, a promessa de cura divina. O texto áureo da nossa lição nos traz em Isaías 53 e o versículo 4, assim diz a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, capítulo de número 53 e o versículo de número 4. Então a Bíblia já nos revela o quanto o Senhor nos amou como? Levando sobre si as nossas enfermidades. A leitura, a lição anterior falou da maravilhosa promessa de salvação. E com a salvação, claro, o Senhor faz a obra completa, e com a salvação nós também estamos aí destinados a também participar da promessa da cura divina, do qual nós acreditamos que o Senhor Jesus ainda cura nos nossos dias. A verdade prática da nossa lição: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. Portanto, você que está me assistindo através desse canal de comunicação, eu já quero te trazer uma palavra profética nesta hora. Você deve acreditar que Jesus ainda cura. Ele é o mesmo ontem, Ele curou no passado, Ele cura agora e Ele há de curar até a sua volta. Em nosso meio há inúmeros casos e registro de curas miraculosas, aonde nós podemos, com nossos próprios olhos, ser testemunha ocular do poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus. Por isso, você que já está nos assistindo e porventura você passa por um momento de doença ou de enfermidade, receba a cura do nosso Senhor e Salvador Jesus, pois no nome de Jesus há poder nos céus e na terra. A leitura bíblica em classe será realizada no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao versículo 5, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17, e também na epístola de Paulo, a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e versículo de número 15. Queremos então já te estimular a que você exercite a sua fé, porque o Jesus que nós anunciamos é o Jesus que cura todas as enfermidades. O nosso plano de aula tem por objetivo explicar, nós temos 3 objetivos:
o primeiro é explicar biblicamente as promessas da cura divina. Nós precisamos compreender qual a origem e as consequências das doenças do mundo, ou no mundo. E terceira, também objetivo, conscientizar de que Cristo cura sim. Então você sabe qual é a origem das doenças que sobreveio ao nosso sistema. Deus, não era a vontade de Deus que o ser humano venha a padecer de doenças e enfermidades. E você sabe que doenças têm o âmbito aonde vêm as dores, e enfermidades são aquelas que detectadas, mas não causam ali assim tantas dor. Mas o Senhor cura tanto a doença como a enfermidade. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, como é de costume. O tópico número 1 tem por título a promessa bíblica da cura divina. O tópico número 2, origem e consequência das doenças no mundo. E o tópico de número 3, Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo cura sim. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Elinaldo Renovato, o qual comenta esse trimestre, o último trimestre de 2024. Então, muito bem, o tópico de número 1, ele nos traz a promessa bíblica da cura divina. Ele está dividido em 3 subtópicos. A profecia messiânica de Isaías capítulo 53, o cumprimento profético no ministério de Jesus, e os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Então você precisa entender que a promessa da cura divina, ela é uma promessa onde o livro do profeta Isaías já registrava acerca dessa tão bênção que é uma cura divina na vida daqueles que crê no poder do Senhor, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, já havia a promessa que o Senhor levaria sobre si na cruz. Não só o Senhor proporciona a nossa salvação, mas também o Senhor nos proporciona a cura do nosso corpo. Lembrando a você que o nosso corpo, ele é o templo, ele é a morada do Espírito Santo. Portanto, não é o desejo de Deus que o nosso corpo carregue em si doenças e enfermidade. Por isso a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio aqui desfazendo as obras do diabo e curando e libertando o ser humano de todas as doenças e moléstia que havia dentre o povo na época em que o Senhor andava por essas terras. Agora escuta uma coisa, quando Isaías profetiza, se cumpre na vida de Jesus. E quando nós lemos no Mateus capítulo de número 8, versículo 14 ao versículo 17, nós vamos entender que Jesus, ele entra na casa de Simão Pedro, e a sogra de Pedro está enferma, a Bíblia registra que ela está febril. A Bíblia diz que Jesus aproxima-se da mulher, toca-lhe na mulher, e assim a sogra de Pedro é curada instantaneamente. Porque eu quero já dizer para você que o Senhor que nós servimos é o Senhor que cura instantaneamente. O Jesus que nós acreditamos é o Jesus do já. É o Jesus que a Bíblia nos ensina que um cego aproxima-se de Jesus, ou melhor, um leproso, e ele diz: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. E Jesus já dirige a ele uma palavra de cura, dizendo: quero ser limpo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a vontade de Jesus é que você seja curado, meu irmão. Pastor, mas eu estou passando por um momento de enfermidade, de doença. Escuta, Jesus disse para esse homem, e nós queremos dizer também para você, a mesma palavra que Jesus disse também ecoa no seu ouvido. Jesus dizendo assim para você nessa hora: quero, seja limpo. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão, o nosso escritor Lucas. A Bíblia vai nos trazer essa tão grande cura, porque Jesus é aquele que cura. Escute, primeiro o capítulo número 1, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 40. Aproximou-se deles um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me.
Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Então recebe aí a palavra de Jesus, recebe aí na autoridade que há no nome de Jesus. Jesus disse para esse homem, e ele diz também para você que passa por um momento de doença e um momento de enfermidade: quero, seja limpo. Agora, por que Jesus cura? Porque a Bíblia diz que Jesus moveu-se de grande compaixão. Então Jesus tem grande compaixão com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão enfermos. Então nós queremos já dizer que Jesus é aquele que cura todas as doenças. Então a Bíblia diz que no livro de Isaías a promessa é dada no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Essa profecia é cumprida na vida de Jesus. Agora entenda, para nós finalizarmos o tópico número 1, existem meios que a Bíblia ensina biblicamente alguns requisitos de que você possa receber uma cura até mesmo nesse momento. E nós precisamos entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, algumas coisas que podem auxiliar naqueles que necessitam da cura divina. Nós queremos, ao longo do Novo Testamento, os apóstolos ali nos dá um exemplo, e nós podemos entender que os demais líderes da igreja primitiva, eles acreditavam no poder que havia no nome do Senhor e Salvador Jesus. Por isso que a Bíblia ensina que os ministros, eles deveriam ali levar o óleo da unção e orar pelos enfermos. Agora escute, biblicamente, você precisa entender que tudo que há na igreja, ela deve ser biblicamente. E biblicamente, as escrituras nos ensinam que a liderança da igreja, e mais especificamente os presbíteros da igreja, conforme está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, eles deveriam assim ungir o doente, o enfermo com óleo e fazer a oração da fé. E como disse Tiago, a oração da fé e a oração do justo causa muito em seus efeitos. Porém, é necessário que haja confissão de pecados. É o que nós vamos aqui entender também posteriormente, porque a epístola de Tiago diz que ali na confissão do pecado, o doente ele pode ser curado e os pecados podem ser ali perdoados. Então, diante de tudo isso, Jesus tem salvação e tem cura. Só queremos te lembrar uma coisa, meu querido irmão: o tema da lição é a promessa da cura divina. Mas você precisa entender que a maior promessa não é a cura divina. A maior promessa é a lição anterior, que é a salvação. Por isso que possivelmente muitas pessoas, mesmo sendo crentes, mesmo sendo justas, mesmo sendo seguidoras, mesmo sendo fiéis, mesmo se abstendo do pecado, ainda assim nós somos sujeitos a enfermidades e até mesmo de morrer com essa enfermidade. Ora, isso não é anormal, irmão. O profeta Eliseu do Antigo Pacto também morre de enfermidade. E também a Bíblia fala, Paulo escrevendo a Timóteo, que Timóteo tinha frequentes enfermidades, irmão. Então vamos logo aí derribar por terra a tese dos amigos de Jó, que atribuía as doenças em torno do pecado. E eles acusavam Jó que se Jó estava doente, é porque Jó havia pecado, e Jó não havia pecado, irmão. Então quebra aí, vamos quebrar esse paradigma, vamos quebrar aí esses ensinamentos de que todas as enfermidades, elas são causa de resultados de pecado. Escute, algumas doenças psicossomáticas ou psicossomáticas, elas podem até serem atribuídas a algo espiritual. E algumas delas que são de fato trazidas ao corpo através da falta de confissão de pecados. Sim, isso também é uma realidade, porque Tiago diz que se alguns enfermos confessarem seus pecados, eles podem ser ali perdoados e curados. Mas entenda uma coisa, nem toda doença é consequência de pecado. Existem fatores patológicos, genéticos, do quais nós, seres humanos, somos sujeitos a viver, a terem enfermidades em nosso corpo, e algumas delas, volto a dizer, possivelmente pode até levar a óbito pessoas que são de fato fiéis ao Senhor. Mas Jesus não cura? Sim.
Mas o fato de que Jesus cura não significa que Jesus... A Bíblia também diz lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, que Jesus também não pôde curar ali muitas pessoas por causa da incredulidade. E isso já te leva agora ao fato de saber que para Jesus curar alguém, alguém que esteja doente, enfermo, é necessário que ele creia que o Senhor pode curar. Porque a cura divina ela é voltada pela fé. Então, se alguém necessita de uma cura, primeiro ela precisa ter fé. Primeiro ela precisa acreditar que Jesus ainda cura. Mas e como isso pode se dar? Como nós já falamos, a Bíblia ensina que os ministros da igreja foi outorgado a estes a autoridade de ungir os doentes e os enfermos com óleo e fazer a oração de fé. E a oração da fé curará o enfermo, e se porventura houver pecados, pode ser perdoado os seus pecados. Então, se você tem pecado, você confessa o pecado. Algumas doenças possivelmente são também de efeitos de pecados não confessados. Nós podemos até ver algo desse tipo no livro dos Salmos, por exemplo. O livro dos Salmos, no número Salmos de número 38, nós podemos entender tal assunto. Salmos de número 38. O salmista, ele diria assim para nós, pois, verso 4, Salmos 38 e o verso 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. O verso 6 ele diz, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Então essa aqui, o verso 8, ele diz, estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Então, quando nós lemos o Salmo de número 38, nós podemos entender que o salmista aqui, havia algo de que a sua transgressão trouxe ao seu corpo alguma doença, alguma enfermidade. Mas é de âmbito assim espiritual e também do âmbito natural que Jesus ele opera não só a cura, mas a salvação, porque volto a dizer, a salvação é a coisa mais importante do ser humano. Então tem pessoas que até buscam o convívio cristão por conta, né, de receber ali alguma cura divina, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então o tópico de número 1, a sinopse do tópico 1 diz que a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Então, você precisa entender que a cura divina é uma promessa feita em Isaías, cumprida em Jesus Cristo, em Mateus capítulo 8, e também divulgada pelos os apóstolos e por aqueles que nele creem. Quando nós lemos em Marcos capítulo 16, o versículo 15, Jesus diz, aqueles que creem em mim, e uma delas é, imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Acredite, receba aí a fé que o Senhor coloca no seu coração para você receber uma cura ainda por esses dias. Você que está enfermo, receba a cura em nome do Senhor Jesus. Tópico número 2, origem e consequência das doenças no mundo. Então você sabe que a origem do pecado, então a origem do pecado é no Éden. Então, as doenças, elas assim tiveram a sua origem no ato do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Então a consequência assim, disso entrou no mundo não só a morte, mas também as doenças. E nós voltamos a dizer, não é a vontade de Deus que o homem viva doente. Mas com a desobediência, não só entra o pecado, como entra a morte, e com essa também as consequências são as doenças. Então o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso que Jesus Cristo, ele é o antídoto, ele é o remédio, tanto para as doenças da alma, como para a doença do corpo. Então você receba nessa hora a parte da sua herança, que é a cura divina. Claro que, em primeiro lugar,
a salvação. O pecado trouxe as doenças e as enfermidades, mas Jesus, ele é todo poderoso para nos libertar tanto do pecado como das doenças. Então, a consequência de tudo isso, das doenças que adentrou no mundo através da desobediência, através do pecado, é a diminuição da vida humana. Os seres humanos, você que lê a Bíblia percebe que os seres humanos viviam até 900 e alguns anos de vida, mas com o passar do tempo os anos foram diminuindo. Você vai olhar na genealogia, começando de Adão, você vai ver que foram diminuindo, até que Deus determina uma idade de até 120 anos, assim diz o Senhor lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 6. Então você entenda que a consequência do pecado gerou as doenças, que claro, gera a morte. Então o pecado traz consequências, sabe, irmão, indizíveis. O pecado, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E para morrer, irmão, muitos infelizmente morrem de doenças, né? De enfermidades. Por isso que você precisa entender e acreditar que Jesus, ele veio para desfazer a obra do inimigo e curar os doentes. Então, a vida do ser humano foi abreviada por conta do pecado. E nós queremos já também falar para você a proliferação da doença. A doença, ela surge de âmbito físico, de âmbito mental. E escute, irmão, você precisa prestar atenção numa coisa seríssima: as doenças mentais. Você que é crente, você que é um cristão, você que é um seguidor da Bíblia Sagrada, você que acredita na Bíblia, você que acredita em Deus, você que é um discípulo de Jesus, você precisa entender que, mesmo, volto a dizer, você que é fiel a Deus, que busca a Deus, que é sincero, nós somos sujeitos à doença. Então cuidado com aqueles que se levantam e começam a profetizar as falsas profecias no nome de Jesus. Você que está passando por alguma enfermidade e essas são as chamadas doenças incuráveis, você que passa por um processo, por um tratamento, escute, não é falta de fé buscar auxílio da medicina. Porque tem muitos irmãos que confundem: mas se eu tomar o remédio, eu não demonstro fé. Amados, escuta o que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos. A medicina é a favor daqueles que têm fé em Deus. Escute, você precisa sim buscar auxílio da medicina, entendendo que a última palavra é de Deus. Ora, você não tem problema nenhum de tomar um medicamento para dor de cabeça, não é verdade? Você não tem problema nenhum de tomar um chazinho para uma dor de estômago. Mas quando a doença é de uma área mais elevada, mais séria, você acha que se você buscar um tratamento médico, você não tem fé? Ora, irmão, a fé é uma fé sábia. Deus te deu uma fé inteligente, irmão. Ora, irmão, para com isso. Eu não vou fazer o tratamento. O médico falou que eu tenho que tomar esse remédio é controlado. Escuta, irmão, quem tem o controle na sua vida é Jesus Cristo. O médico até pode ter dito que é controlado. Sim, ele tem razão, porque na hora que Jesus disse cessou a enfermidade, cessou. Mas você precisa sim seguir à risca aquilo que o médico te receitou. Ora, se é um tratamento de um mês, faz o tratamento de um mês. Se é 2 meses, faz o período que foi determinado. Você precisa seguir. Agora escute, não isenta a sua fé. Ora, Senhor, eu te apresento a minha enfermidade, eu apresento essa medicação. Senhor, me cura para que eu não precise mais da medicação. Jesus pode te curar? Pode. Amém? Ora, a Bíblia diz que o rei Ezequias estava enfermo. Ezequias não recebeu a oração de Isaías para ser curado, irmão. A orientação do profeta Isaías era que ele fosse e passasse pasta de figo na sua enfermidade. Ora, irmão, olha só. Então você que está passando um processo de uma enfermidade, e a enfermidade é séria,
e alguém já chegou na sua casa e disse: Deus diz que precisa acessar esse tratamento, eu vou te curar. Irmão, cuidado com os falsos profetas, aqueles que vêm em nome do Senhor e que vêm enfeitado e não é. Cuidado, irmão, você precisa continuar o seu tratamento e orar ao Senhor. O remédio é controlado, então controle aí, Deus pode fazer a cura agora, aleluia. Então cuidado. O nosso comentarista, ele é bem claro, enfático em dizer que, infelizmente, muitos incautos são iludibriados com falsas promessas de cura. Escuta, irmão, eu vou repetir, busca a orientação médica. Agora tem uma coisa para te falar e é profética. Aonde a medicina não vai, Jesus alcança. Mas eu quero te falar nessa tarde, você que porventura está passando por um momento de dor, um momento de enfermidade, um momento de doença, escuta, continue o tratamento médico, mas não deixa de adorar o Deus que você serve. Porque Jó, mesmo doente, ele nunca blasfemou de Deus. Ele nunca colocou a sua fé em xeque. Faça isso. E a Bíblia diz que Deus restaurou a saúde de Jó. E ainda mais tudo que já foi ali tirado, o Senhor restituiu. Então Deus quer restituir a sua saúde. Mas não murmura, não reclama. E cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que vão até você e que dizem que assim diz o Senhor, aonde Deus não falou. Cuidado, você precisa ser como aquela viúva lá do livro de 2 Reis. Quando o profeta Eliseu promete um filho, mas o profeta Eliseu era um homem de Deus, e o filho nasce. Só que o menino adoece e morre de doença. E o que a mulher faz? Ela vai atrás do profeta. E o que ela diz do profeta? Eu te pedi alguma coisa? Então escute, se você receber alguma profecia, essa profecia é falsa, é mentirosa, e talvez você já até viveu alguma cena como essa, quem sabe na família, queira Deus que não, mas no meio do seu convívio, se você recebeu uma promessa de que alguém ia ser curado e essa pessoa morreu, você não pode de forma alguma culpar a Deus. Você não pode desistir da sua fé. Mas Deus falou que ia curar. Quem disse que foi Deus, irmão? Você precisa cobrar de quem profetizou. Porque se fosse Deus, tinha curado. Agora tem pessoas que vêm em nome do Senhor e não é o Senhor. Olha só, irmão, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós podemos entender isso. Você pode aí abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o capítulo de número 18, né? 18. Então, quando nós lemos aqui, no Deuteronômio, capítulo de número 18, nós podemos entender tal coisa, porque Deus vai prometer um grande profeta. No versículo 18, eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, escute, tem muita gente que ainda não sabe da palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em meu nome de outro, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Escuta, muitas pessoas estão vindo em nome de Deus, estão vindo com uma falsa cura, e você, irmão, você precisa ficar alerta. Você cuidado com aqueles que vão em nome de Deus. Cuidado, irmão. Escute, você que está doente, não é falta de fé não, irmão. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Não fui curado, será que eu não tenho fé? Não é isso não, irmão. Deixa Deus. Tem coisa na vida do ser humano que é agir de Deus, irmão. É agir de Deus. Você nunca leu 2 Coríntios capítulo 12? Paulo foi acometido de um espinho na carne, irmão. E Paulo orou por 3 vezes, nem por isso o Senhor tirou. E Paulo entendeu. Jesus diz: Paulo, a minha graça te basta. Olha o que Paulo diz. Aí Paulo diz: então agora eu entendo. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias. Sabe, irmão?
Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Então escuta uma coisa, Jesus disse para Paulo e ele entendeu: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, irmão, às vezes a enfermidade vem para Deus aperfeiçoar o nome dele na sua vida. Lembra de Lázaro? Também estava doente. Jesus não foi curar Lázaro quando ele estava doente, irmão. E Jesus disse assim: é bom que eu não estava aqui para que o nome de Deus fosse glorificado. Então escuta, tem coisa na vida, na sua vida, que é para a glória de Deus. Não se preocupe, Deus está no controle. E assim como Jesus foi lá, depois de 4 dias, ele pode fazer além daquilo que você impede, além daquilo que você imagina. Então, isso é de suma importância. Você que serve a Deus, que passa por uma enfermidade, que passa por uma doença, não fique pensando que é falta de fé, não. É Deus trabalhando, e tudo que Deus faz na vida daqueles que são dele é para glorificar o nome do Senhor. As doenças tiveram sua origem na queda e elas são a consequência direta do pecado. Então, fique em paz, você que passa por um momento de doença, um momento de aflição. O tópico do número 3, Jesus Cristo cura sim. Então, a cura divina faz parte do plano de Deus e Jesus cura. E o que é que nós podemos fazer para receber a cura divina? Então, a cura é um plano. Esse plano chega até Jesus. E quando chega até Jesus, é claro que essa cura vem. Agora, escuta uma coisa. Nós precisamos entender que há alguns fatores que podem contribuir para você receber uma cura. Por exemplo, você precisa confiar no poder de Jesus. Isso nós até já falamos. Você precisa entender que é necessário que busque aqueles em quem Jesus já outorgou a autoridade, os líderes, como está em Tiago capítulo 5, busca a liderança da igreja, que esses, ungindo-o com óleo, assim você pode até receber a cura, e como nós já falamos, os pecados também podem ser perdoados. E claro, perseverar na oração, irmão. Persevera na oração, não desista, não perca o ânimo, não perca a fé. Escuta, entenda, é um plano, e esse plano chega até Jesus, e quando chega Jesus, nós acabamos de ler em Marcos capítulo de número 4, o Senhor dizendo assim: eu quero. O processo, irmão, é doloroso, o processo às vezes é lento, mas Jesus diz assim: eu quero. Amém? Então você precisa entender que a promessa de cura divina, ela tem tudo a ver com fé, ela tem tudo a ver com obediência. Então escuta uma coisa que eu vou falar para você. Você não pode também imaginar que viver uma vida distante de Deus e quando aproximar a enfermidade, você requerer de Deus uma cura instantânea. Ora, é necessário também que você busque a Deus pelo aquilo que Deus é. Amém? Eu volto a dizer, Jesus não desceu do céu para curar os enfermos, irmão. O propósito não foi esse. O propósito é salvar a alma. E quando Jesus salva a alma, isso é o que o homem necessita. Porque ainda que você que esteja doente, você que esteja enfermo, se Jesus curar agora e você não viver uma vida que de fato agrade a Deus, mais cedo ou mais tarde você vai tombar. Ainda que não seja da doença, ainda que não seja da enfermidade, mas a morte vem para todas as pessoas. Como alguns dizem, a certeza da vida é a morte. O homem já nasce com a sentença, a morte, irmão. Mas você precisa entender, Jesus está e veio aqui para salvar o homem. A cura divina é uma consequência da salvação. Mas ninguém pode viver uma vida longe de Deus e imaginar que na hora que vir a doença, na hora que vir a doença, na hora que se aproximar da enfermidade, você vai correr agora e Jesus vai te curar. Sim, tudo bem. Mas nós lemos aqui em Mateus capítulo de número 8, que é uma coisa que é de suma importância de nós entendermos. Escute bem, Mateus capítulo de número 8, que nós já mencionamos aqui, é uma coisa que poucas pessoas fazem. Jesus aproxima, Jesus chega na casa do Pedro, aí a profecia de Isaías vai se cumprir na vida, vai se cumprir em Jesus, porque todas as profecias levavam para Jesus. E no capítulo 8, versículo 14, quando diz que, versículo de número 15, versículo 14, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Agora escuta uma coisa, que muitas pessoas não fazem isso. Buscam a Deus por causa de uma cura, buscam a Deus por causa de uma libertação. Mas escuta, a sogra de Pedro, no momento que ela foi curada, ela levantou e ela foi servir Jesus. Oh glória! Você está entendendo agora, irmão?
Não adianta você buscar Jesus pela cura que Jesus pode dar. E não adianta também você desanimar da fé porque Ele não te curou. Porque talvez você está servindo ou seguindo Jesus simplesmente pelo aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Porque você acredita que Jesus cura, Jesus não cura, você desanima. Deus diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, fui eu que coloquei vocês no deserto. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo de número 8. Essa palavra que Deus fala para nós é uma palavra tremenda. Então você que está passando por um momento de dor e enfermidade, eu quero dizer uma palavra profética na sua vida agora. Você vai ser curado, em nome de Jesus. Mas é necessário que você busque a Deus pelo que Ele é. Porque se Ele não curar, Ele continua sendo Deus que salva a alma do homem. De que adianta o homem ser curado, de que adianta o homem ser libertado, e de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deuteronômio, no capítulo de número 8. Olha, escuta, irmão. O que Deus diz aqui é um negócio tremendo. Capítulo de número 8. Deus vai dizer assim, no versículo de número 14, né? Ele diz: se não eleva o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, escute bem. Versículo de número 15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. Escute bem, para te humilhar, para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. Então, escuta uma coisa. Tem coisa, irmão, que é Deus que faz, tá? Então, pastor, então quer dizer que a doença foi Deus? Irmão, escuta. Não é vontade de Deus que o homem esteja doente, mas a terra está debaixo da maldição. Então, todo ser humano, ele já nasce debaixo de um sistema que está debaixo da maldição, por conta do pecado. Então, a nossa natureza, ela é voltada para as consequências dos nossos primeiros pais. Mas pastor, quando aceita Jesus, o Senhor não anula? Querido, a nossa alma, como nós estudamos na lição anterior, está salva quando aceitamos Jesus e permanecemos nele. Mas o nosso corpo ainda é vulnerável. Aí eu volto a te falar, meu irmão. E quem disse que porque você está doente, ou quem sabe algum de nós pode perecer pela doença, quem disse a você que isso também não é vontade de Deus que alguns pereçam pela enfermidade? Porque você esqueceu que Paulo diz em Filipenses que Paulo estava em aperto, porque Paulo dizia partir, quer dizer, morrer, é melhor, era lucro. Não estou dizendo aqui que você agora, né, irmão, não é isso, entenda. Mas quando Deus permite que alguém venha falecer de enfermidade, escute, Paulo diz, estar com Cristo é bem melhor. Amém? Então não se desespere, você que está passando por um momento de luta, de aflição, você que está passando por um momento de doença, de enfermidade. Primeiro, não é falta de fé. Segundo, não é porque Deus quer, mas só que há uma permissão. E terceiro, o que você precisa entender é que Deus está na dianteira. Ele está te dizendo assim, ó, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, a partir do versículo 11. E Deus sabe os pensamentos que tem sobre você. Pensamento de paz e não de guerra, para te dar o fim que você espera. Então escute, irmão, as enfermidades e as doenças, de fato, são consequência do pecado. O Senhor Jesus tem o poder de curar, mas o Senhor Jesus, o intuito é salvar a alma. Entenda uma coisa, se o Senhor curar, glória a Deus. Se o Senhor não curar, adore a Deus da mesma forma, porque o processo de salvação, a obra de Jesus na cruz, te traz a salvação da tua alma. E o corpo ainda, infelizmente, ainda é vulnerável às doenças e às enfermidades. Não temas, fica firme, persevera na sua fé, porque o Senhor Jesus ainda cura. Confia no Senhor, permaneça na oração
e que o Senhor possa te curar. A conclusão da lição, nessa lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo, por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades de seu povo. Jesus cura sim. Que Deus abençoe. É a nossa sexta lição. Eu sou o pastor Valci e eu quero orar por você nessa hora. Senhor, nesse momento, algumas pessoas que nos assistem estão passando em momento de doença e de enfermidade. Mas assim como assim diz as Escrituras, e eu creio, Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, cura essa pessoa agora e prova para essa pessoa que o Senhor é ainda aquele que sara as enfermidades, porque o Senhor se compadece dos que são teus e daqueles que têm uma fé ativa, como diz a tua palavra, tudo que pedires em oração crendo recebereis. Por isso, Jesus, agora, na autoridade que é no teu nome, visita esse corpo doentio, do alto da cabeça às plantas dos pés, e faz uma obra de cura em teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Receba aí a oração de fé, seja curado e fica firme na fé até a volta de Jesus. Eu sou o pastor Valci e esse foi o nosso Momento EBD. Até a próxima, se Deus permitir. Amém.